Muito bom. Então, meu cordial boa noite a todos que estão aqui e que vão estar chegando para essa aula tão magnífica, né? Que nós vamos estar falando um pouco do comportamento humano, né? E quando a gente fala em desenvolver o comportamento humano e a importância daqueles que se relacionam com a criança e com o adolescente, e é importante fazermos uma reflexão, né, da sociedade, em que sociedade nós estamos do século XXI, né? E quais as dificuldades que as famílias estão enfrentando no desenvolvimento de orientar e cuidar dos seus filhos, né? E além de colocarmos, hoje, quando nós vamos falar em família, eu falo dos cuidadores, porque nós temos aquele olhar de que as famílias, elas não têm o mesmo padrão de antigamente, né? Então, também temos que olhar para esta família dentro do desenvolvimento estrutural dela. Mas, ao mesmo tempo, o comportamento, aquela família que precisa ser orientada de como educar aquela criança, porque a gente percebe o quanto as famílias estão é, desorientadas ou sem orientação, sem o suporte, refletindo no desenvolvimento do indivíduo como ele, em termos de educação e caráter, dentro das questões até educacionais, refletindo principalmente nas questões educacionais, né? Porque nós temos aí uma dificuldade do professor, das relações entre as próprias crianças com elas mesmas na escola. Então a gente percebe o quanto as famílias elas não estão saudáveis dentro do seu contexto diário, né? Existe um mapeamento, algo superficial que não demonstra o que está acontecendo por trás do cotidiano e do desenvolvimento dessa família. E principalmente conscientizar, eu acredito que é mais conscientizar essas famílias no desenvolvimento do comportamento dessa criança. Então, olhar para essa nova geração de crianças que estão vindo numa era é, digital, uma era diferenciada do século XIX, a gente percebe que tanto educadores, psicólogos, até mesmo psicanalistas, ainda estão trabalhando num olhar de uma geração do século XIX, do século XX, e não do século XXI, né? Então, às vezes, parece que o século mudou, mas a nossa conscientização, a nossa consciência, ainda estamos vivendo numa geração, a nossa mente, ela é programada para viver nessa geração do século XIX. Então, a tomada de consciência da educação, da orientação, de olhar para essa nova demanda, exige-se um olhar de quem é essa nova criança, quem é essa nova sociedade, quais as demandas que essa nova sociedade exige-se desse novo ser.
E o que me trouxe a trabalhar e a desenvolver um olhar mais, é, um olhar até mesmo no curso de orientador parental, que nós vamos estar falando só no final, mas o que me vem trabalhar essas questões foi pela minha demanda e experiência dentro do contexto profissional, né? Minha primeira experiência foi como professora de matemática e física, lá em 1990, né? Finalzinho aí do século XX. E depois eu fui diretora de escola aqui no município de Nova Odessa por mais de 18 anos. E dentro de ser concursada na área da educação e funcionária pública, eu tive a oportunidade também de trabalhar na saúde, no Centro de Referência Psicossocial do município, e também no CRAS, né? Então, dentro desse olhar das minhas experiências, eu sempre tive contato com as famílias, com as questões psicossociais e com demandas de comportamento e de atitudes. E fora, claro, a formação de pedagoga, de psicopedagoga, de psicanalista, de desenvolvimento infanto-juvenil, a formação das questões de neurociência, todas essas formações me traz uma angústia, um chamado diferenciado para essa demanda de, peraí, o que eu, Roseli de Moraes, como psicanalista, diretora do Instituto, formando psicanalistas, o que eu posso estar contribuindo a mais dentro desse desenvolvimento ou dentro dessa sociedade voltada nas questões psicossociais também. E aí foi quando realizando várias pesquisas, veio a ideia de aperfeiçoar essa demanda de formação, de orientar pais. A gente precisa orientar esses pais, né? Conversando aí com o pessoal da escola, ouvindo algumas angústias aí de educadores, né? A Thelma, diretora de escola, o Sérgio, e outros aí que estão e fora as questões que a gente vê na clínica, né? Que a gente tem esse olhar na clínica também, veio esse olhar de, pera lá, né? Nós precisamos ter um olhar de instruir a família, porque a gente fala a sociedade está doente. Isso que a gente mais ouve dentro do olhar, principalmente aqueles que trabalham já nas questões de saúde mental e das relações. A sociedade está doente. Mas o porquê que essa sociedade está doente? O que traz de novo dentro desse processo que a sociedade está doente, né? Como trabalhar essa sociedade e abranger e ter um olhar a mais para essa sociedade? E aí vem a questão de instruir e passar e realizar reflexões voltadas a essas crianças. Quem são essas crianças? Quais as dores dela? Como que ela desenvolve o seu comportamento? E aquele que está por trás dessas crianças? E aí a gente não vai falar só dos pais, mas a gente vai falar de uma demanda também educacional, porque a escola também faz parte desse desenvolver, cuidar, orientar
e o quanto estamos precisando de profissionais que atinja essa demanda e que possa refletir e contribuir para uma sociedade melhor. Porque se a gente fazer, por exemplo, a gente tem atende, orienta a família, a gente percebe o quanto a família se torna saudável dentro das minhas experiências, o quanto a família se torna saudável, o quanto a gente muda o desenvolvimento, o caráter, as emoções dentro daquela criança, o quanto nós podemos fazer o diferencial daquela família, não só da criança, mas da família como um todo. E tomar a consciência e fazer dessa família se tornar uma família saudável. Então, esse olhar, o que que vem? Olha, nós precisamos ter profissionais e não é para educadores, né? É claro, quanto mais profissionais voltados, mas na área, mas profissionais que agarrem e coloquem no colo essas famílias que precisam de apoio. Porque muitas vezes eles não sabem aonde é, é, procurar ajuda. Às vezes eles vão procurar ajuda até dentro da escola, mas a demanda da escola é tão grande que ela não dá conta. Hoje a escola ela não dá conta. Porque a demanda da escola, ela é diferente de uma demanda de acolher aquele pai e realmente fazer com que aquele pai seja orientado. Veja, não é a análise em si, não é fazer análise com a criança, não é fazer análise com o pai, é fazer com que este pai siga caminhos e orientações para que ele possa fazer mudanças dentro do seu processo e do seu cotidiano junto com os seus filhos. É claro, se eles vierem fazer análises um dia, se eles procurarem um analista e que a gente pode estar encaminhando, né? Ou se você é analista e é orientador, você pode fazer as duas coisas: orientar e fazer a análise com essa família. Porém, se você é analista e não tem a formação de orientador, você pode indicar aquele que vai orientar aqueles pais e fazer o papel, ou vice-versa, né? Você é orientador e não tem a formação de psicanálise, vai trabalhar em parceria com o psicanalista. Então, essa parceria junto com a família e com a escola precisa ter diálogo. E lembrando que não existe receita, tá? Não existe, porque se existisse receita, a pessoa que teria e que tem essa receita estaria sendo, né, ganhando muito dinheiro, porque não existe receita para educar, porque cada família e cada ser, ele é único. E a família também ela é única. E ser esse único é que a gente vai precisar orientar e sugerir caminhos. E esses caminhos é onde que o orientador vai carregar no colo esse processo dentro da sua orientação para com a criança e para com os seus pares dentro da família. Alguma dúvida? Alguém gostaria de estar falando alguma coisa? Veja se vocês estão vendo os slides, por favor, se está tendo. Esse eu já passei, que eu já falei um pouquinho, né? Um pouquinho de mim, né? Que eu já falei, coloquei um pouco da minha experiência profissional, da minha trajetória.
Aqui no município, eu realizei vários projetos psicossociais voltados a famílias, a orientações. Também, dentro do contexto, a gente trabalhou famílias, orientando as famílias, idosos, lá no CRAS. A gente fez um trabalho magnífico. Também fizemos um projeto, Amor de Mãe, onde a gente acolhia as mãezinhas grávidas para orientar a questão da gestação, de como cuidar dos seus bebês, né, na parte inicial. Então, dentro desses projetos psicossociais e dentro do meu trabalho no município, eu recebi o título de cidadã novodecense, né, que foi uma honra para mim receber esse título pelo meu trabalho. Aí eu tenho algumas pessoas que já conhecem o meu trabalho, a Noêmia, que já trabalhou comigo, conhece bastante esse trabalho que a gente desenvolveu. A gente fez aí mudanças significativas nas questões sociais, psicossociais do município. Hoje também eu sou vice-presidente da associação da ABIP, é uma associação de psicanalistas. Ela também é aqui de Nova Odessa, isso eu fico muito contente, onde o presidente é o professor Edson, também, que é psicanalista. E hoje eu sou autora de obras voltadas à psicanálise, à consciência e ao desenvolvimento humano. E o bacana é que vocês vão ter oportunidade de, caso vocês realizem o curso de orientador parental, vocês vão ter oportunidade de terem duas obras minhas dentro do curso, né? Isso é bacana. Então, são duas obras que vai vir como brinde de leitura para vocês que queiram fazer o curso, realizar o curso de orientador parental, tá? E aí eu vou falar um pouquinho dessas obras aí no final, porque eu quero realmente passar a aula, né? Passar essa reflexão. Eu falo aula, mas não é aula, é uma reflexão. É despertar em vocês que estão aqui hoje comigo. Tá todo mundo vendo os slides? Como o desenvolvimento emocional tá ótimo. É isso que eu queria. Então, passar uma reflexão e abrir uma tomada de diálogo e discussão sobre o tema, para vocês entenderem o quanto a demanda é significativa e importante para as novas gerações, né? Por isso que acho que a gente tem bastante educadores também aqui, né? Por quê? Porque eles sabem o conflito que eles se estão encontrando dentro das escolas e eles precisam de apoio. E eu acredito que essa nova profissão de orientador parental ele seja um apoio significativo no desenvolvimento educacional. Talvez não agora no início, nos inícios, no primeiro ano, mas eu vejo que é uma demanda necessária e é uma demanda que vai auxiliar e contribuir dentro desse processo também educacional. Então, a gente vai falar um pouquinho como o desenvolvimento emocional ele é construído para abrir essa reflexão, né? Tanto é que é uma pequena reflexão para vocês entenderem o papel e o olhar dessa nova, dessas novas questões que a gente vai estar discutindo no decorrer do curso, tá certo? Então, a gente percebe que a família, ela é a base de tudo. É no ambiente familiar que a criança sente mais segura, explorar o mundo, desenvolver a confiança em si mesma. Então, os primeiros passos e as primeiras formação do indivíduo é aquele que acolhe, que educa, né? O bebê, se os cuidadores, eu coloco cuidadores aqui, porque a gente fala, né? A gente tem N's hoje,
um olhar de falar, olha, hoje nós temos cuidadores, né? O cuidador pode ser o papai, a mamãe, pode ser a vovó, pode ser dois homens, duas mulheres, mas é importante entender que se não tiver um adulto, essa criança passa fome. Se não tiver uma higienização, essa criança pode morrer. Ela pode morrer e desidratada. Então, veja, né? Então, o olhar, existe um adulto por trás de um bebê, de uma criança, desde o seu nascimento. E é esse adulto que a gente vai entender que eles vão passar os primeiros conhecimentos emocionais, porque a criança, quando ela começa a se desenvolver, ela se desenvolve pelas emoções, pelos vínculos afetivos. Nós somos constituídos de seres por emoções, né? E é nessas emoções que nós vamos desenvolvendo os vínculos afetivos, né? Amor, a presença de escuta. A escuta, ela fortalece a autoestima e a segurança e a capacidade dessa criança se relacionar. E aí eu não falo de criança de 7, eu falo desde o seu nascimento ou até antes, que a gente vai entender isso até na questão do Winnicott, que ele fala muito da questão do bebê na barriga da mãe. Então, essas experiências, as primeiras experiências infantis, elas deixam marcas registradas. E quando há uma experiência traumatizada, imagine um papel amassado, né? Amassem um papel. Se vocês forem arrumar esse espaço, voltar o papel da forma dele, vocês vão perceber que esse papel ele não volta a ser lisinho, né? Se vocês pegarem uma folha de caderno ou uma folha de sulfite, eles vão deixando marcas, eles vão deixando situações e conflitos. E é nesses conflitos e nessas marcas que nós vamos precisar trabalhar a criança, né? E nós que todos aqui somos adultos, né? Vocês mesmo podem refletir. Que marca, que conflito eu possuo dentro da minha formação da criança, quando eu era criança, que eu também tenho marcas. Eu também tenho meus conflitos internos. Nós possuímos esse conflito interno. Esse conflito interno e essa marca, nós levamos para a vida toda. E vocês, enquanto adultos, vocês também levam. Se vocês fecharem os olhos, vocês vão falar que marca que eu trouxe da minha infância. Eu trouxe marcas boas, mas também marcas negativas. Marcas que me afetam e que me deixam até mesmo posso estar desenvolvendo uma baixa autoestima. Quantas a questão da autoestima e da segurança do adulto, ele é desenvolvido através do que ele foi enquanto criança, né? Se a minha mãe, vamos dizer, falava assim: ah, mãe, um simples exemplo, né? Mãe, fiz a prova lá na escola e tirei 10. Aí um pai ou a mãe ou o cuidador que cuida dessa criança fala: você não fez mais nada do que a obrigação. O que você está estimulando a criança a estudar? Não, né? Olhar e falar, você não fez mais nada do que a obrigação, é diferente de falar assim, que bacana!
Que legal, você tirou 10. Olha, que bom! E que esses 10 se repitam por várias vezes. Isso significa que você estudou, que você se dedicou, que você teve um olhar diferenciado para esse conteúdo e para os outros conteúdos. Como que você está tendo? Esse olhar e esse colocar no colo, muitas vezes, aquele que está responsável pela criança, ele não sabe colocar no colo a criança porque nunca ninguém colocou ele no colo. E se ninguém colocou ele no colo, é o papel do orientador parental colocar essa família no colo também. Porque, com certeza, se a criança está desenvolvendo uma baixa autoestima, é porque o adulto que convive com ele também sofre disso, né? Então, esse olhar, né, de alguém colocar e ter toda uma técnica, toda uma teoria voltada a trabalhar com essa família, olha que maravilha, né? E trabalhar não só a autoestima da criança, mas a trabalhar o espelho, porque é na família que a criança reflete aquilo que ela é pelo adulto. Então, a criança, ela vive, ela carrega ambientes acolhedores, limites claros, diálogos são essenciais para o desenvolvimento saudável. Mas aí a gente pergunta, como que está o dia a dia dessa família? Como que está a rotina? Como que está o diálogo dessa família? Está tendo diálogo? Se alguém está conversando, ou está gritando, ou que não está tendo comunicação, educar não é apenas ensinar regras e colocar limites. Educar é ensinar a criança a entender suas emoções e ali a gente precisa também entender que nós vamos precisar entender as emoções daquele que o educa. Esse é o nosso papel. Saber construir relações saudáveis dentro do ambiente familiar. Porque é através do ambiente familiar que a criança é o reflexo da sociedade. E esse reflexo, ele vai acontecer com certeza lá na escola. Então, olhar para isso, né, é importante. E aí, hoje, a importância da neurociência e da neuroplasticidade dentro desse processo todo. Porque o que a neurociência nos ensina nesse processo? O cérebro da criança se desenvolve nas relações e nas experiências. Isso já foi comprovado nas questões da neurociência, né? E principalmente das questões da neuroplasticidade. Por quê? Porque o cérebro, ele é plástico, ele se modifica de acordo com as nossas experiências vividas. E aí a gente entende que não é só na fase da criança. Que antigamente, lá no século XIX, falavam assim, a formação do cérebro é até os 18 anos. Mas hoje a gente tem a questão da ciência mostrando que o nosso cérebro, a neuroplasticidade, ela pode contribuir muito para a formação do indivíduo, principalmente no desenvolvimento da criança e do adolescente. E aí a gente fala novamente dos vínculos afetivos, porque é pela emoção e pela aprendizagem e pelo controle que as questões neurais vão se desenvolver dentro do desenvolvimento da criança. E entender com detalhes essas questões neurais e ter a consciência dela, porque não adianta orientar por orientar.
né? A formação do orientador é ter uma teoria, técnica e prática para poder atingir a mudança de comportamento familiar. Olha que interessante, né? Então, a mudança de comportamento familiar, ela só vai acontecer se eu ter um profissional capacitado na teorias e técnicas para poder contribuir na orientação dessa família, né? Então, esse construir e auxiliar no ambiente acolhedor da família também vai ser o nosso papel dentro do contexto de orientar esses pais. Aprender sempre faz parte da natureza do cérebro. A repetição de experiências positivas fortalece conexões que duram para a vida toda. Então, como que é essas experiências? Quando as experiências não são positivas? Quando as experiências são negativas? Quando a família, no dia a dia, se encontram-se cada um no seu espaço isolado, dentro do mesmo ambiente familiar. Prestem atenção, né? Quando acontece isso, o que vai gerar no desenvolvimento dessa criança? Cada experiência vivida deixa marcas no cérebro e influencia o futuro de uma criança. Então, isso foi já comprovado pela neurociência. E a gente vai precisar ter um olhar maior, detalhado, de entendimento para essas formações, para essa consciência, junto às orientações que a gente tem. E aí, a gente não pode falar, deixar de falar do olhar da psicanálise, né? Porque o curso e quando eu trabalho as questões educacionais e o olhar da psicanálise, é, é necessário a gente colocar conceitos, porque a psicanálise ela foi um dos pioneiros para falar. Freud fala que nós somos a criança, não é isso? Freud traz. Quando nós atendemos o adulto na psicanálise, nós atendemos os traumas daquela criança, nós atendemos as dores daquela criança, nós atendemos as famílias, porque o que vem na análise? Meu pai, minha mãe, quando eu era criança, as minhas dores, né? Então, as experiências precoces ficam registradas no inconsciente do indivíduo. Por mais que muitas vezes não está na consciência, mas aquilo que está lá no inconsciente, ele tem voz. Ele tem voz nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas emoções e principalmente nas nossas relações com o outro, né? E esse adulto, ele é o espelho daquela criança. E muitas vezes a gente fala de repetições de padrões. Por que que a gente fala de repetições de padrões? Por quê? Porque eu vou passar aquilo que me passaram. Eu vou passar valores, condutas, emoções que eu aprendi. E eu vou ser, né, o modelo daquele que me cuidou, daquele que me educou, né? E isso é a marca. E muitas vezes a gente ouve assim, ai, né, em N situações, vocês precisam tirar padrões, deixar de repetir padrões familiares, mas muitas vezes nem entende o que é repetir padrões familiares. E o inconsciente muitas vezes nem percebe que existe esses padrões.
né? E olhar para isso é importante, olhar para quem é aqueles pais, quem são aqueles educadores e o ambiente, como é estruturado. O ambiente familiar é significativo no processo. E aí a gente também trabalha um pouquinho, né, do Jung, ele fala que a criança também é influenciada pelo inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, ele traz símbolos e experiências familiares que repetem dentro das nossas gerações, né? Então, muitas emoções quando não elaboradas, elas se tornam sinais e sintomas, dores, traumas, frustrações, né? Doenças corporais, né? Que são formas de comunicação que algo não está legal, que algo está doendo, depressão, síndrome do pânico, toque. Então, todas essas questões fazem parte das relações emocionais, ou seja, todo comportamento ele comunica uma necessidade emocional. Então, olhar para uma criança rebelde, olhar para uma frase grossa de uma criança, olhar para o isolamento da criança, olhar para um choro, é um sintoma de que algo não está legal. E será que esses educadores estão olhando para isso? Ou será que essas crianças estão se sentindo isoladas e sem poder se comunicar, porque aquele que deveria se comunicar com ele, ele também está isolado. Ele também não sabe se comunicar. E ele também não sabe passar amor. Né? Então, isso é importante ter essa reflexão. E aí eu deixo aí uma frase do Freud. Tudo que não se resolve na infância se repete na vida adulta como destino. Olha que frase forte, né? Dentro desse processo. Então, olhar para a teoria da psicanálise veja, o olhar do orientador parental não é análise, mas ter a teoria e um embasamento teórico para dialogar e entender uma escuta ativa perante esses pais é necessário, tá certo? Bom, agora nós vamos ter 5 pilares que nós vamos precisar entender para fortalecer a família, né? Eu falo que esses pilares são bases para toda a constituição familiar. O primeiro que eu acredito é o vínculo, né? O vínculo afetivo. Quais são os vínculos que essa criança possui para com aqueles dentro da família dele? Né? Porque às vezes pode ser um vínculo afastado. Eu tenho muitas crianças que chegam aqui e falam assim: eu não converso com meu pai. Ou a minha mãe só me dá bronca, né? Então, veja, né? O vínculo é a base, é a segurança, a confiança e o pertencimento para aquela família. A criança, ela precisa ser pertencente, se sentir pertencida à família. Sabe, muitas crianças, às vezes, quando eu peço para desenhar a família, eles desenham a família, mas esquecem de desenhar eles. Isso significa um sintoma, algo registrado. Eu não me sinto pertencente àquela família. E isso a gente precisa ter esse olhar. Então, estar presente, né? Esses pais, esses cuidadores estar presente é
aprender a olhar, ouvir e se importar realmente de verdade com aquela criança. O acolhimento é validar as suas emoções, apoiar, mostrar que a criança ela não está sozinha. Porque se a criança ela está se isolando ou no computador, ou no quarto, ou olhando para fora e não para dentro familiar da família, é porque ela não está tendo acolhimento. E esse acolhimento ele precisa se colocar, né, dentro do processo. Os limites não, né, é importante os limites, mas quais são os limites, né? O que é ter limites? Como trabalhar esses limites? Porque às vezes a gente fala assim, ah, é só dar amor. E amor exagerado também traz complicações, né? Esse amor exagerado, sem colocar limites, a gente só aprende a amar quando a gente coloca limites. Porque o limites é uma forma de amor, de demonstrar amor para aquela criança. E ter essa tomada de consciência e de atitudes e de comportamento é o nosso papel quando vamos orientar essa família. Ou é o nosso papel como pais, né? Porque aí eu não estou falando só no olhar daquele profissional que vai orientar os cuidadores e a família da criança, mas somos nós mesmos perante os nossos filhos, os nossos netos, né? Os nossos filhos adultos também, porque filho é filho para o resto da vida, né? Então, a comunicação, ela é necessária. Se não existe a comunicação, não existe acolhimento, não existe o crescer juntos, né? Comunicar-se e fortalecer laços é o nosso papel dentro do processo. E que muitas vezes a gente percebe que a família está tão desassociada, a família está tão sem um olhar do contexto social que ela não se vê, né? Ela não se vê, ela não tem essa reflexão perante o dia a dia dela, né? E muitas vezes a criança, eu não vejo meu pai, né, ou a minha mãe, porque meu pai ou a minha mãe não se comunica comigo, né? Então esse olhar a gente vai precisar trabalhar com esses pais. E se esses pais virem até nós, é porque existe dor, porque existe algo que não está funcionando, não está acontecendo. E sabe quando vai perceber a dor? Quando a criança demonstra, quando existe o sintoma. E os primeiros sintomas podem acontecer na escola. É na escola que a criança vai apresentar mudanças de comportamento e de isolamento, né? E muitas vezes, quando a família ela não está presente, ela não percebe que a criança está adoecendo. E é necessário um outro olhar para aquilo. E quem vai olhar? A escola. Algo está errado dentro daquela família. E aí a função do diretor, do coordenador, do professor, chamar, falar. E muitas vezes entre aspas, é limitado essa função dentro da escola, porque a escola tem tantas outras funções, principalmente as questões pedagógicas, que ela dificilmente vai abraçar essas questões sociais. Porém, essas questões sociais e essa família, ela precisa ser abraçada.
né? E aí muitas vezes vai, leva para o social, encaminha para o SUS, encaminha para o CRAS, né? Leva para algum olhar, para um psicopedagogo, porque o ensino-aprendizagem da criança não está legal. E às vezes o sistema ele não dá conta. Ele não dá conta. Então, esse papel nosso de orientar e de encaminhar para um profissional e de ter lá, lá dentro da escola, olha, eu estou encaminhando você para um orientador que ele vai te orientar em alguns encontros e vai te dar um suporte para que você possa lidar com seu filho. Porque às vezes o pai ele não quer fazer análise, ele tem medo, às vezes até de fazer análise. E ele tem medo até de levar a criança para terapia, porque o inconsciente dele, ele sabe, né, dentro de um contexto, que ele precisa de ajuda, mas ainda existe questões voltadas que as análises, de olhar para as análises e analisar, né, levar a criança para terapia. É um contexto, né? E são poucos pais que realmente levam e que contribuem para para a análise da criança. E muitas vezes não aqui no instituto, mas em outros lugares, quando a terapia é da criança, o distanciamento entre a criança e os cuidadores e o terapeuta, ou a escola e o terapeuta, né? Então, olhar para isso vai ser importante também dentro da questão do orientador parental, né? E veja, o orientador ele não vai realizar análise, mas ele vai ter um contexto teórico para ele perceber e fazer com que haja mudanças do cotidiano da família para que essa família comece a ser saudável, né? E aí e eu quero entrar dentro do olhar da parentalidade transcendental, que é o contexto da psicanálise, da teoria realmente que a gente vai trabalhar junto à teoria do transcendental, que é uma teoria que ela surgiu a psicanálise transcendental, ela surgiu com as minhas experiências educacionais, com as minhas experiências com as famílias, né? Então, e junto com a psicanálise, com uma necessidade de olhar realmente mudança de comportamento. O que está acontecendo que o pai sabe até onde está o problema, mas não consigo mudar. Eu não consigo me comunicar. Eu sei que eu preciso dar mais amor para aquela criança, mas eu não consigo dar o amor que ela precisa. Eu preciso dar limites, mas eu não consigo passar a autoridade que deveria estar passando dentro dos limites. Que tipo de limites eu poderia estar passando para aquela criança? Então não existe mudança. É aquela questão, eu preciso ir para a academia, mas eu não vou. Eu preciso emagrecer, mas eu sei que eu não consigo. Então, o que está acontecendo? Que às vezes eu tenho até a tomada de consciência, entre aspas, mas eu não realizo mudanças. Eu sei que o meu filho está sofrendo, ou que aquela criança que vive comigo está sofrendo, mas eu não consigo mudar o cotidiano e não consigo ajudar aquela criança. E aí existe a angústia da família e a família adoece. E é por isso que nós temos crianças, adolescentes e adultos doentes, né? Existe um buraco, existe um sintoma. Qual é esse sintoma? Então, a parentalidade transcendental, ela é uma abordagem integrada com a ciência, com a consciência e com o amor para transformar mudanças e comportamentos dentro da
do convívio familiar. É, então, essa integração, ela vai integrar a psicanálise, ela vai integrar neurociência, ela vai integrar desenvolvimento infantil e educação emocional. Tudo isso para uma reflexão, né? E dando um suporte para aquele profissional que poderia ser os ouvidos, a escuta, a orientação, né? Dentro do contexto da parentalidade. Então, a nossa metodologia, ela vai preparar o estudante de orientador parental a compreender profundamente os desenvolvimentos emocionais da criança e orientar as famílias com segurança, ética e principalmente a sensibilidade. Então, como que vai ser, né, esse nosso diferencial? Nós vamos ter uma abordagem humanizada, transcendente, foco na prevenção e no fortalecimento familiar, fortalecer os vínculos familiares. Metodologia prática e transformadora, porque a gente traz teoria como novo, porque a gente vai olhar aquela família não do século XX, não aquela criança do século XX. Nós vamos olhar para essa família do século XXI, que muitos dos profissionais, infelizmente, ainda não estão olhando, porque estão ainda nas questões o quê? Saudosistas. O passado fica no passado. Se a gente não mudar a nossa metodologia, as nossas novas técnicas e olhar para este presente, com certeza nós não teremos um futuro saudável dentro dessa questão da sociedade. Ou já nem estamos tendo, porque nós já estamos colhendo frutos. Frutos que ainda não foram trabalhados dessa nova geração do século XXI, né? Então, a gente vai ter formação com embasamento científico e a gente vai também possuir uma supervisão e acompanhamento contínuo do processo. As nossas aulas do orientador parental, elas são gravadas, são 9 módulos, tá? Que vão ser gravadas, vão ser pela Hotmart, né? E durante essas aulas, a formação é de 6 meses. Nesses 6 meses, vocês terão uma aula ao vivo no mês, onde nós teremos profissionais qualificados para orientar e trazer informações e reflexões a mais fora as aulas gravadas e tira dúvidas. É claro, ai, Roseli, eu não consegui participar da aula ao vivo no mês. Não tem problema. A aula vai ficar gravada, tá? Então, esse olhar do plantão de tira dúvidas e mais os nossos profissionais, nós temos, e eu vou apresentar aqui a nossa equipe de professores, que eu quero que vocês conheçam, que vão participar desses encontros ao vivo, para vocês conhecerem um pouco, que são pessoas especializadas em atendimento de crianças e adolescentes. É importante essa questão do diálogo, da troca. Então, vocês também vão ter a supervisão, vocês vão ter direito vocês vão fazer essa supervisão individual, para a gente tirar as dúvidas e tudo mais. Então, o curso, nós damos um período de 6 meses.
na formação. Nesse primeiro mês, já estamos com dois módulos. São 9 módulos gravados, já temos aí, né, 2 módulos e são 10 aulas gravadas já nos dois módulos, né? Então, veja, já tem um conteúdo de embasamento para que vocês possam realizar o plantão de dúvidas no mês de agosto. Então, a gente vai estar disponibilizando essas aulas no decorrer dos meses durante o curso, certo? Para vocês. Então, as aulas vão ficar lá na Hotmart. Eu trouxe aqui um caso muito prático de transformação que gera resultados quando a gente faz uma boa orientação e faz a diferença na vida de uma criança, né? Então, é um menino de 8 anos com crises de ansiedade, irritabilidade, dificuldade na escola, baixa autoestima, medo de errar, conflitos frequentes em casa e dificuldades de relacionamento com os pais. Então, ele vem, claro, para a terapia, e eu falo assim que hoje em dia, além de realizar a análise, eu realizo a orientação para com os pais. Foi aí que surgiu uma visão de formar pessoas especializadas nesse sentido, tá? Então, o processo de orientação, acolhimento e escuta ativa da criança e dos pais, que isso é importante que a gente faz, que é uma boa, entender aquela família é através do acolhimento da escuta, compreensão das emoções, as necessidades por trás do comportamento, orientações práticas para fortalecer vínculos e comunicações de limites, trabalho e educação emocional e desenvolvimento da autoestima, que foi esse processo que nós fizemos. O resultado que obteve redu redução significativa das crises da ansiedade da criança, melhora no desempenho e nas relações sociais, mais segurança emocional, autoestima fortalecida, família mais conectada, com comunicação mais leve, afetiva, uma família saudável. O impacto da orientação, quando a criança é compreendida, ela se sente segura para crescer. E quando a família é orientada, todos florescem junto. O comportamento, as atitudes, os modos e os gestos, eles mudam no decorrer do processo. Então, entender a importância desta profissão e dessa nova geração e entender que enquanto nós não trabalharmos as famílias, e eu venho do social, a maior dificuldade de trabalhar as questões sociais é trabalhar a família, é trabalhar o cotidiano daquela família. Foram 2 anos e meio de experiência no social e 2 anos e meio ouvindo dores e famílias desestruturadas, não só nas questões financeiras, a maior dificuldade era emocional. Quando a gente conseguia atingir aquele emocional, parecia que tudo mudava a chavinha e que tudo ia bem, sabe? Pai conseguia o emprego, a mãe conseguia fortalecer os limites, fortalecer o vínculo, e a família conseguia ter aquele florescer, aquele produzir, aquele significativo, sabe, dos conflitos. Então, orientar quando muitas vezes as mãezinhas no social e fortalecer essas mães dentro da educação para com os seus filhos e olhar o potencial dessas mulheres na família foi tão gratificante que eu senti a necessidade de
poder contribuir com os meus conhecimentos profissionais, teóricos, educacionais, junto a essa formação tão gratificante dentro do processo do desenvolvimento da criança. Então, quando compreendemos uma criança, a gente consegue transformar com certeza não só a história da criança, mas transformar a história da família, dos contextos familiares, né? Então, aqui eu vou estar falando um pouquinho das competências que o orientador parental ele vai possuir dentro do processo da sua formação. Então, é uma formação completa para quem deseja orientar famílias com profundidade, ética e transformação. Você vai estar preparado para compreender o desenvolvimento emocional da criança em cada fase, orientar pais e responsáveis com segurança, empatia, embasamento científico, fortalecer os vínculos familiares, promover ambientes saudáveis e acolhedores, prevenir problemas emocionais e comportamentos na infância e na adolescência, mediar conflitos familiares e apoiar decisões com equilíbrio e clareza, transformar principalmente vidas através de uma orientação consciente, ética e amorosa. Então, essa vai ser a função, né? E é claro, palestras, cursos, orientações, ser convidados para participar em escolas e realizar palestras, isso é muito importante. A interação do orientador parental dentro da escola vai ser muito importante no processo do desenvolvimento dessa, né, dessa parceria entre educadores e orientador parental e família, tá certo? Essa é a função. Então, gente, o futuro começa com escolhas sempre conscientes. Você pode transformar a história e transformar o mundo em pequenos detalhes, né? Às vezes a gente fala assim, o transformar o mundo não é mudar o mundo de uma hora para outra, mas é mudar pequenas atitudes. Eu falo que dentro da minha trajetória, quando às vezes fala assim, olha, você mudou tanto, eu encontro uma família, eu encontro um pai, olha, eu assisti uma palestra na escola e aquilo me serviu, eu aprendi, ou esses pais que vieram na orientação para com suas crianças aqui na clínica, o quanto essas crianças hoje são diferenciadas e elas estão produzindo e a gente está vendo uma família saudável, né? Uma família, e isso não é a questão de poder aquisitivo, né? A gente vê a questão das famílias que não são saudáveis, famílias de grande porte, né? Famílias que têm poder aquisitivos bons também e que precisam olhar para isso. Então, regras, valores, costumes, hábitos e atitude também, né? O ser mãe é para a vida toda, ser pai é para a vida toda. E educar um ser, você vai construir o elo para a vida toda com ele. Ele com você e você com ele. Não importa se você vai ser pai ou mãe, né? Mas aquele que educa, ele faz parte. Ele vai marcar, ele vai ser o registro, né? Ele vai ser o registro bom, ruim, mas ele vai fazer parte. Então, a orientação que você oferece hoje pode ser o ponto de virada que uma criança precisa para construir a vida plena e feliz, porque hoje você pode mudar o presente de uma família, o presente da vida de uma criança e que com certeza você vai fazer parte dessa mudança e fazer com que o futuro dessa criança seja mais leve, menos conflituoso,
mais saudável, uma família mais pertencente, mais participativa. Esse processo não tem preço, né? Dentro do contexto da formação do orientador. E também, claro, a gente que é mãe, pai, vô, vai servir também para nós, né? Eu serve muito para mim dentro desse processo. Eu tenho os filhos já formados, grandes, mas eu falo assim, o quanto que eu ainda passo a fazer parte da educação deles, né? Tenho já uma filha adulta, filhos adultos, casados, mas ser mãe é para a vida toda, né? E a questão da participação da família saudável, né? E da estrutura, a gente vê tantas questões. Ah, vamos trabalhar a família, é importante é a família. A gente vê isso nas questões políticas, nas questões religiosas, nas questões educacionais, nas questões sociais. Por isso, o quanto é importante um profissional qualificado para orientar essas famílias. Então, com certeza, é uma formação completa, uma abordagem integrada, uma preparação prática, uma certificação reconhecida pelo Instituto Roseli de Moraes e o impacto real dentro da sociedade e na sua formação como profissional. Então, transformar vidas em propósito é algo que me faz vir e criar esse curso de orientador parental e convidar a você a fazer parte desse processo, sabe? Fazer parte comigo de transformar famílias, transformar vidas, de ter famílias saudáveis, profissionais que possam realmente fazer um futuro saudável para aquela formação daquela criança e daqueles adolescentes que tanta gente vê e se sente muitas vezes até sozinho dentro do processo do seu diálogo familiar, né? Então, eles se isolam. O que está acontecendo que os nossos adolescentes estão se isolando? O que está acontecendo com os nossos adolescentes que têm uma demanda conflituosa, né? Dentro do seu processo, né? Ou seja, o que está acontecendo com as estruturas familiares do século XXI? Será que nós, profissionais, que não estamos dando conta, será que é porque nós não estamos olhando para essa família? Nós estamos olhando para uma família ainda do século XX e que precisamos de novas técnicas e novas teorias dentro do processo e de um novo olhar para essa orientação? E um profissional que com certeza vai fazer a soma nesse contexto da sociedade e principalmente daquela criança. Então, aí eu deixo aí essa reflexão dentro desse processo. Lembrando, né, eu vou apresentar a vocês os profissionais que vão fazer parte, que vocês vão poder ter um diálogo ao vivo com eles dentro dos 6 meses. Serão 6 encontros online ao vivo, né, que vai contribuir e auxiliar esses profissionais dentro do processo. Bom, as aulas estão gravadas e nós estamos em promoção, né, ô Itamar? Itamar, fala aí um pouquinho. O Itamar está nos auxiliando, ele é o nosso profissional aí da parte digital, ele que está acolhendo nós aí lá, assessorando a gente na parte do Hotmart e das vendas do curso.
Tamara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os valores do curso hoje, porque está em promoção, né? Oi, muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês aí, fazendo parte desse projeto da Roseli, que é de grande importância aí, né, para esses novos tempos agora de digital também, né, influencia bastante aí a questão das crianças, né? Roseli, antes de entrar para os valores, eu quero deixar aqui no chat, já que estava de olho aqui no chat, né, a Neide Lobo escreveu aqui, Roseli, faço parte do Ministério Infantil e tenho um amor pelas crianças, vejo muito delas precisando de ajuda assim também, como os pais também. A Helena Scaif, as crianças muitas vezes são os sintomas. Então, é só para relatar aí Legal. os comentários aí. Então, como a Roseli frisou bastante aí, né, a importância deste curso aí, dessa formação, hoje a sociedade necessita dessas pessoas aí formando esses profissionais para auxiliarem, né? E a gente fez aí uma conversa hoje aí durante a tarde, né? E a gente conseguiu fazer um grande ajuste para vocês aí, para dar um incentivo muito forte para vocês estar entrando nessa jornada aí, né? Era para ser um valor, conversando hoje com a Roseli, falou assim, vamos dar uma força para o pessoal hoje aqui para incentivando o pessoal ainda mais, estar participando dessa formação, né? Então a gente fez uma promoção para vocês hoje assim, essa formação, o valor dela normal é de R$ 1.200, que pode ser pagos em até 8 parcelas. Mas para vocês que hoje estão aqui, hoje aqui, prestigiando, que prestigiaram essa aula inaugural dela, né? A gente vai estar fazendo um preço promocional para favorecer para vocês que estiveram com a gente aqui hoje. Então, de 1.200 a gente está fazendo para vocês hoje R$ 900. A gente vai estar segurando esse valor até amanhã, às 10 horas da manhã. Então, no caso aí, pode ser parcelado até 8 vezes também, vai dar 8 de 112,50. Então, aí amanhã, a partir das 10 horas, já volta para o preço normal, que é 1.200, em 8 de 150. Então, eu vou deixar aqui para vocês, aqui no chat aqui, e também lá no grupo do WhatsApp, com certeza aí as pessoas que estão buscando essa formação, aproveitem aí esse promocional, né? Que a gente vai estar segurando para vocês aí até amanhã às 10 horas. Então, repetindo, então é hoje, até amanhã às 10 horas, R$ 900, em até 8 vezes. A gente vai passar o link da Hotmart e vocês já fazem a inscrição por lá. Uma vez feita já a inscrição, já tem acesso automaticamente na Hotmart, já vai aparecer para vocês lá os dois módulos, já vai estar um item lá de bônus, onde vocês vão estar ganhando um e-book sobre Dois e-books, né? dois Dois. e-books sobre o material da Roseli, que é um sobre ansiedade, e um outro que é um novo livro que ela está lançando agora, que já está em fase de registro, mas já está pronto, e a gente vai estar disponibilizando dentro de mais alguns dias também. Então, dois materiais muito bacana também. A Helena Scaif pergunta aqui quanto o curso é reconhecido pelo MEC. A Então, gente está em transição em relação ao curso reconhecido pelo MEC, né? O que está acontecendo? A gente vai regularizar, porém a gente precisa de uma turma iniciando para que a gente prove, dentro de um contexto, essa regularização desse curso. Então, eu preciso, nós já estamos providenciando a regularização. Todos que forem realizar o curso, eu não sei o tempo que vai demorar, mas a ideia, sim, é fazer com que esse processo seja regularizado como curso de extensão pelo MEC. Por enquanto, está ainda em processo. Nós estamos iniciando esse processo aí, tá? então eu já coloquei para vocês aqui no chat aqui, o link da Hotmart. Vai cair numa página que ainda tem as informações, tem o valor, tem o botão de inscrição. Então, com certeza, aí Perguntaram as aproveitem essa horas, oportunidade. né, o Itamar? São Isso, 360 horas. certo.
360 horas de certificado, tá? Que é o valor, na realidade, é o mínimo de uma pós-graduação, né? De 360 horas. Então, a gente colocou aí o mínimo de 360 horas, duração 6 meses, tá? Nessa duração de 6 meses, vocês vão poder estar atendendo como orientador e a gente vai estar supervisionando vocês dentro desse processo. Os dois livros que vocês vão ganhar de bônus é Reinventando a Ansiedade, que é um livro que é muito bacana, que vai ajudar o processo de ansiedade, vocês entenderem como que funciona a ansiedade, e o outro que é voltado realmente na educação da criança, que é a linguagem oculta do comportamento. É um livro novo que está sendo lançado, tá? E que vocês vão receber como bônus esses dois livros, mais o curso e a certificação do Instituto Roseli de Moraes como orientador parental, tá? Eu vou estar apresentando. Então, gente, quem quiser, aproveita a promoção aí. Nós estamos aí com é, essa promoção de R$ 900. Amanhã, depois das 10 já é o valor de R$ 1.200 o curso, tá? Eu vou querer apresentar aqui a professora Thelma Cristina, que também vai fazer parte do nosso curso e que vai fazer parte das aulas ao vivo e que vai vir fazendo tendo esse processo aí de contribuição e ser colaboradores aí nesse processo. Thelma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a quem é a Thelma, o que faz e o porquê que foi convidada, né, para fazer parte desse grande time aí novo de orientador parental. Olá, boa noite a todos. Eu sou Thelma, eu sou, né, formada em pedagogia, sou também assistente social e psicanalista clínica didata. E nesse decorrer dos tempos, né, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de estar conhecendo novas teorias, novas práticas também. Então, eu acabei fazendo, né, outros cursos, principalmente a Ciência da Felicidade, que é um curso novo também, né, uma graduação nova, e também estou, né, cursando agora a Psicanálise Transcendental, que é um curso muito bom, muito importante, que vai abrir novos caminhos para o nosso trabalho. E esse curso de orientador parental, né, eu acho que é muito importante. Eu sou diretora de escola há alguns anos, eu não vou contar quantos, senão eu vou parecer muito velha, né? E eu sou diretora de escola de educação infantil e eu sinto muito, muito, muito a necessidade de uma orientação para os pais. Eu acabo fazendo muitas vezes, né, para os pais, mas é tudo muito corrido, né? Não tem como a gente parar tudo e falar, olha, senta aqui que agora a gente vai conversar, né? Então, vai ser assim extremamente importante essa formação. Nós vamos sim conseguir abrir um campo interessante de trabalho, porque os pais precisam. Eles estão perdidinhos. Isso eu posso afirmar assim com todas as letras. Muito bom, muito bom. Thelma, agora eu vou passar também para a professora Paula, que vai falar um pouquinho, se apresentar, que vai ser também nossa professora durante as aulas ao vivo pelo Zoom. Por favor, Paula, se apresente aí para a turma te conhecer. Boa noite a todos, meu nome é Paula, sou formada em psicanalista didata, estou aí cursando também, né, Transcendental, que é maravilhoso, e eu acho muito importante, né, a gente está tendo esse curso, não só, né, para um aprendizado, mas também para o clínico, né,
que a gente atende, orienta, né, tanto as crianças quanto aos pais. Já também atendi nas escolas, atendi as crianças, amava fazer reunião com os pais, e aí você vê o quanto é importante, né, conscientização. Já fiz também direcionamento para pais de adolescentes, e aí você vê a dificuldade que os pais têm em lidar com seus filhos adolescentes, né? Então, isso vai abranger em todas as áreas, né? Então, é muito importante para nós também, como pais, porque eu também sou mãe, já sou vó, e isso também ajuda muito na nossa questão pessoal, né? Então, vamos que seja uma jornada que vai ser um divisor de água para cada um de nós. Muito bom. Agora eu quero também apresentar o professor Tiago, que vai fazer parte, especializado na área dos adolescentes, né, Tiago? Bem, boa noite, né? Bem, eu sou, antes de ser psicanalista, né? Eu fui professor de economia política, né? Eu sou formado em economia, história e relações internacionais. Daí eu encontrei a psicanálise e achei demais também. E falei, puta, junta tudo que eu gosto, né? E virei psicanalista, né? Sou pelo Instituto, né, da Roseli, né? E E essa questão da orientação parental é muito interessante, até pelo trabalho que eu tive como professor em faculdade, né, dando aula para gente de 17 a 20 e poucos anos, né, mas também pelo trabalho que eu fiz com a Roseli no trabalho voluntário nas escolas, né, onde eu, putz, acho que passou mais de 40, 50 na minha mão ali no Colégio Joaquim, né. E, e me assustou, né, o gap geracional de entendimento que existe hoje em dia entre pais e adolescentes e crianças, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que mudou os polos culturais dela. A nossa geração aqui, a gente é uma geração que cresceu com um tipo de cultura diferente da que é apresentada para as novas gerações. Polos culturais mudaram, referências mudaram. Até as referências que a gente usa para fazer análise de psicanálise mudou. Por muita gente aqui, quando a gente vai falar de arquétipos, vai falar de todas essas coisas, a referência é o quê? Disney, Estados Unidos e Europa. Gente, a galera de 25 anos para baixo, a referência deles vem de outro lugar, tá? Vem da Ásia. Já começa uma diferença muito grande aí em como você lida com essas crianças. Elas não nasceram com a mesma influência cultural que a gente. Entendeu? E muita gente na psicanálise, que quando lida com adolescente e criança, tá deixando de olhar por esse lado. Não se conversa com essa geração do mesmo jeito que se conversava com a nossa. A gente não cresceu com rede social, a gente não cresceu com internet, a gente não cresceu com computador, a gente não cresceu com celular. Eu fui ter celular na faculdade. E eu só tinha o joguinho da cobrinha para fazer. Era a única coisa que tinha. Hoje a criança pega o celular, ela tem um videogame inteiro ali, ela tem a internet inteira, as crianças de hoje em dia são uns ciborguezinhos. Entendeu? Então, o que me interessou até quando a Roseli me chamou foi trabalhar exatamente essa situação em como se comunicar com os adolescentes dessa geração. Entendeu? Que é diferente. É isso, então. Bacana, né? Que tanto foram a Paula e o Tiago, eles fizeram parte do projeto que nós tivemos aqui nas escolas municipais, que durou mais de 6 anos esse projeto de escuta ativa, onde as escolas estaduais abriram portas para que a gente apoiasse e desse orientações aos adolescentes nas escolas, né? E isso foi muito bacana e foi um dos projetos psicossociais que o Instituto realizou dentro do município da cidade, que é prova hoje dentro da dinâmica e da necessidade realmente de ter esse olhar para a profissão do orientador parental e a importância dele dentro de um contexto da sociedade. É uma profissão nova, existe em outros países, mas aqui no Brasil não está ainda sendo divulgado, né? Nós estamos sendo aí, o Instituto está sendo um dos pioneiros
Existem outros institutos, mas nós somos um dos pioneiros que vamos realmente dar certificados e consolidar com um olhar como o Tiago falou, para essa geração. Então, eles foram escolhidos porque se destacaram muito dentro do projeto aí que nós tivemos dentro do social aqui da escola, do município de Nova Odessa. E a professora Rosileia, que vai se apresentar agora um pouquinho, também quero que ela fale um pouquinho da sua formação, para vocês conhecerem um pouquinho ela. Muito boa noite, gente. Sou professora Rosileia, sou professora aqui do Instituto também. A minha formação foi magistério, né, depois filosofia, educação de jovens e adultos, então eu estou na área da educação há uns bons 25 anos já dentro desta área. Dou aula ainda, né, para ensino fundamental e EJA, e aqui agora no Instituto. Então, atendi algumas crianças, adolescentes, pais de crianças, dentro da questão de autismo, né, de alguns transtornos. Então, e alguns adolescentes, né, bem mais nesta área também. Ah, e estou abraçando esse projeto junto com a Roseli, nesse caso, junto com os outros professores também, justamente para que a gente veja a necessidade, né, como o Tiago bem disse, de que essa geração é diferente da nossa, né, de como que está olhando e está analisando essas crianças, está acolhendo essa geração K-pop, né, Tiago? Então, nesse caso, como que eles estão se apresentando para nós dentro da sala de aula, para nós professores, para nós psicanalistas, para nós pais, que os pais também acabam, esse conflito de geração, como o Tiago bem disse, acaba acontecendo onde os pais estão a lá vão ter, né? Sem essa questão dos limites, sem a questão da presença ativa dentro da família e como isso está reverberando, né, dentro da sociedade, que vai reverberar ainda mais, que eu trabalho com a questão mais dos pequenos, então que vai se reverberar ainda mais, né, uma geração diferente da nossa que tinha alguns traumas e que esses traumas tenham resolvido. Eu tenho crianças muito apáticas e isso assusta muito, né, assusta mais do que crianças até rebeldes, crianças que vêm, né? E a questão da produção de transtornos com isso. Eu acho que é bom a gente estar sempre pensando nisso, quanto essa sociedade está produzindo vários transtornos dentro da. E que isso acaba ajudando a família também, né? O diagnóstico delas, né? E é isso, gente. Então, eu estou apresentando aí toda a equipe, o Itamar, que também vem aí nos ajudando aí, né, Itamar? Quer falar um pouquinho da sua experiência aí? Eu trabalho com internet desde o início da bolha da internet, desde os anos 2000, né? E de alguns anos para cá, venho auxiliando também alguns profissionais, né? E nos encontramos aí em um dos cursos aí da formação de uma outra profissional, e a Roseli me convidou também para fazer parte desse projeto aí, né? Então eu vou estar no suporte com vocês durante qualquer qualquer necessidade que vocês tenham aí com relação à plataforma, eu estarei com vocês dando suporte, né? Então a gente tem um pouquinho já de experiência, eu vou estar aprimorando um pouco mais aí algumas coisas também aí que a gente vai melhorar assim, os processos aí com a Roseli, né? Então a partir daqui para frente agora é novos tempos também aí para o Instituto, né? Então, com certeza, aí, muita coisa bacana vai surgir aí nessa parceria também. Que bacana. Então, agradeço aí ao Rodrigo pelo convite. Então, é essa aí, é uma equipe muito bacana que está aí. São 5 profissionais a mais e a gente está agregando nesse projeto para fazer parte e divulgar e fazer com que esse olhar para essa nova geração seja consolidada, vamos dizer, né? Seja enraizada. E nós, com certeza, seremos um dos pioneiros para que isso aconteça.
E agora eu deixo aí, quem queira tirar dúvidas, perguntar sobre um pouco da reflexão do dia de hoje ou do próprio curso, eu deixo aí se alguém queira estar tirando alguma dúvida. Não? Ninguém quer Depois perguntar? também, a gente também vai disponibilizar aí também depois aí, ó, o vídeo dessa aula inaugural para que vocês possam estar enviando para outras pessoas também, né? Então, de repente, se alguém perdeu aí essa aula, a gente vai disponibilizar depois o vídeo para que vocês possam depois indicar também para outros profissionais que achem interessante aí, né? Roseli, só uma dúvida. Boa noite, pessoal. Qual será o dia da semana assim que vai ser As a aula? segundas-feiras, Josi, as segundas-feiras, sempre na segunda-feira do mês. Tá, E caso, eu não vou conseguir, aí essa vai ficar gravada também lá na plataforma do Hotmart. Mas vai tá, ser bacana ter o presencial, né? Como nós estamos fazendo hoje. tá certo. Obrigada. Nada. Mais alguém gostaria de estar tirando dúvida, falando? Se sentir, pode se sentir aberto a comentar também sobre a reflexão de hoje, viu? Roseli, são 6 meses, né, que foi falado aí, né? Isso, Então, iria mais ou menos até janeiro, fevereiro? isso. Ele iniciando você fazendo a matrícula hoje, ele vai até fevereiro, que aí a primeira aula pelo Zoom vai ser em agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Isso, vai até janeiro. Mas todas ficarão gravadas. Existem 9 módulos que vão estar gravados. Vocês já têm 2 lá, tá? Então, em cada mês vai ter mais de um módulo em cada mês. Isso, é. Não precisa ser psicólogo e nem psicanalista para fazer o curso de orientador parental, tá? Eu divulguei para umas pessoas, mas parece que não estão aqui na aula. O Itamar, ele vai passar o vídeo e vocês podem estar divulgando para os parceiros, companheiros, amigos que queiram fazer o curso. Só que só quem está aqui é que a promoção é amanhã até às 10, que é o valor de 900. E aí nós vamos para os demais, vai ser R$ 1.200 o valor do curso, tá? Certo. Se vocês quiserem passar para os amigos de vocês o link para que eles façam a inscrição até amanhã e usem o link que o Itamar colocou lá no grupo, né, Itamar? Ou que você colocou aí nesse momento, né? Que amanhã vai ser amanhã até amanhã às 10 horas o valor de R$ 900. A Josi falou que te É isso aí conhece. mesmo. A Então, duração das aulas vai ser das 19 até. Das 19 até as 21 horas, 2 horas de aula, onde o professor ele vai ter 1h10, mais ou menos, para apresentar o tema, né? E mais o tira dúvidas e reflexões das aulas, dos módulos que vocês estarão assistindo no decorrer do curso dos 9 módulos gravados. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Mais alguém gostaria de estar perguntando? Ou Itamar, você coloca também no grupo de WhatsApp o link para a pessoa realizar a compra do curso, certo.
O Eu vou Itamar, colocar lá, já tô escrevendo aqui agora, já vou colocar o link, então, que é o link promocional aí. Tá? isso, coloca o Quer dizer, link. na verdade, essa página aí, ela é a página falando ainda sobre o curso, né? Vai aparecer o valor promocional ainda lá, mas amanhã às 10, quando a pessoa acessar também essa página aí, já vai aparecer o outro valor já. E o Itamar, ele vai estar assessorando e fazendo todo aquele acolhimento lá do Hotmart com vocês e tirando dúvidas e tudo mais dentro do processo, se alguém tiver dúvida de usar o Hotmart, alguma coisa assim, né, Itamar? Isso mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de tirar, fazer alguma pergunta? Não? Bom, é isso, né? Podemos fechar então. Eu espero então vocês aí, né? E de divulgar também esse momento, essa reflexão, esse para os amigos, né? E trazer essa nova formação. Lembrando aí que tem dois livros maravilhosos aí que vocês vão poder usufruir dentro do curso, tá bom? Então, boa noite a todos e eu aguardo vocês lá no próximo mês, lá de agosto, na segunda segunda-feira do mês de agosto, com certeza teremos aula ao vivo aí para o grupo dos alunos, dos novos orientadores parentais, né? Um grande abraço aí para vocês, pessoal. Boa noite, pessoal, e estou à disposição para qualquer coisa. Boa noite. Boa noite.